Oi, irmãos, a paz, tudo bem? Bom, se você está me assistindo, porque você faz parte do meu grupo, nesses dias você vai receber uma ministração da minha parte, também do Wagner, para edificação da sua vida e da sua casa. É muito bom estar aqui com vocês nesse dia e saber que nós estamos separados, né? Nós podemos estar juntos, mas ao mesmo tempo estamos unidos aqui pelas mídias para que a chama da palavra do Senhor permaneça acesa nos nossos corações. Para mim é um prazer, depois de 4 meses, né, que eu estou afastada, depois da cirurgia, não ministrei mais, então assim, há uma expectativa no meu coração, uma ansiedade e ao mesmo tempo, vamos ver o que Deus vai fazer. Quero compartilhar uma palavra no seu coração nesta noite e que o Espírito Santo possa falar com você e com a sua casa. Vamos orar? Pai, nesta noite, Senhor, nós damos um início a mais um tempo profético na Tua presença, Senhor. Oramos para que a Tua palavra, ela seja viva e eficaz sobre cada um de nós. Te pedimos, Espírito Santo, vem falar conosco, vem nos direcionar, venha nos iluminar e venha, acima de tudo, Senhor, alimentar a nossa fé diante, Deus, de toda e qualquer circunstância adversa. Que a luz da Tua palavra possa resplandecer, iluminar as nossas vidas, os nossos lares, e que essa verdade possa permanecer sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vi no grupo hoje que a Vanessa fez pão, né? E todo mundo aí se deliciando com esse pãozinho tão gostoso, né? Que ela fez. E é interessante que Deus tinha me dado um versículo de Atos, capítulo 2, o versículo 46, eu vou ler para você, diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, tá? E partindo pão em casa, comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração. Essa segunda parte é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de nós estarmos partindo pão em casa, nos alimentando não só no físico, mas também no espiritual. Um tempo que Deus tem nos atraído para estarmos juntos como família e ali sermos também edificados. Ao nosso lar, os nossos filhos, maridos, esposas serem edificados pela palavra. Então, nessa noite, essa palavra ela é o pão. Se você já comeu o pão, né, gostosinho, quentinho, que a Vanessa preparou, agora você vai comer, se alimentar do pão espiritual que vem do coração de Deus. Bem? Pega a sua Bíblia, abra comigo um texto que eu vou ministrar ao seu coração, que Deus trouxe ao meu coração, 1 Reis, capítulo 17. Vou ler alguns versículos. Versículo 1 começa assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses dias nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí depois nós vamos passar para o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traz-me, peço-te, um vaso com um pouco de água, que eu beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha o pão aí novamente. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos.
E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa durante muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém. Bom, Elias, ele era um profeta, um homem de Deus, um instrumento usado nas mãos do Senhor. E eu quero ministrar aqui para dois grupos de pessoas. Um grupo que simboliza aqui Elias, que simboliza o profeta, e o outro que simboliza a viúva. Você vai se encaixar num desses dois grupos aqui. E Elias, ele liberou uma palavra dos céus para aquele povo, dizendo que não ia chover, que ia haver um tempo de deserto, de dificuldades, porque sem chuva não tem plantio, não tem colheita, tudo pode se perder. Então haveria um tempo que não era um tempo fácil, seria um tempo difícil. E quando Elias, ele liberou essa palavra, queridos, embora ele seja um homem de Deus, a palavra, ela foi para ele também. Ele iria passar por aquilo também. Então, eu quero dizer que muitas vezes nós somos profetas, você é um profeta, um homem, uma mulher de Deus, que muitas vezes você é usado por Deus para liberar palavras, e você também está incluído nessa palavra. Aqui diz que durante aqueles dias, Elias ele foi sustentado pelos corvos, que ele teve um sustento que para muitos podia ser uma humilhação, né? No meio da dificuldade, Deus enviou a provisão dele através de corvos. E tudo estava na direção de Deus. Ele estava incluído na palavra de Deus. Aqui também diz que depois disso, ele começou a ouvir a voz de Deus, que estava direcionando ele a ir a um lugar chamado Sarepta. E ali tinha uma viúva. E a Bíblia diz que Deus falou para ele que ele seria sustentado por uma viúva. Quero dizer para você que em dias difíceis, Deus ele usa situações, ele usa pessoas, circunstâncias para sustentar o profeta. Mesmo em tempos de escassez, eu quero declarar que os profetas, que aqueles que vivem pela fé, aqueles que proclamam a palavra, aqueles que têm a dependência total do Senhor, que não vai faltar provisão. Não se sinta amedrontado, não se sinta intimidado, porque seja através do corvo, seja através da viúva, Deus tem uma provisão para você. Deus tem uma provisão para mim. Deus tem uma provisão para as nossas casas nesses dias. E ao chegar naquela cidade, ele se depara com uma viúva. A própria palavra já diz quem era aquela mulher. Viúva é aquela que tinha alguma coisa e não tem mais. Ela tinha um marido, ela tinha um provedor, ela tinha um sustento e já não tem mais. Então, aquela pessoa que perdeu aquilo que tinha. Então, aquela mulher, ela já estava num momento de dificuldade. Ela já estava num momento de necessidade. E aqui diz que aquele homem pediu água para ela. O profeta pediu água para a viúva. E automaticamente ela se moveu para levar água. Porque a água é algo assim natural, é algo que todo mundo tem em casa, né? É fácil de compartilhar, né, com aquele que está ali, às vezes bate na sua porta, me vê um copo de água. Todo mundo pode compartilhar. E ela foi levar aquela água. Então ela respondeu a palavra do profeta. Esse foi o primeiro passo daquela mulher.
Depois aqui diz que ele chamou aquela mulher e pediu também um bocado de pão. Aí, queridos, ele se depara com a realidade daquela mulher. E ela diz no versículo 12, ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu apanhei 2 cavacos, vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Não havia expectativa de vida naquela casa, não havia uma expectativa de provisão. O aguardo daquela mulher é o último sustento, é tudo que nós temos. Eu vou comer, eu vou dar ao meu filho e depois nós vamos nos preparar para a morte, porque nós não temos de onde tirar, nós não temos como trazer essa provisão na nossa casa. Não tem quem nos sustente. Queridos, Elias, ele é o profético, ele é a palavra de Deus, ele simboliza, ele representa essa palavra dos céus no meio de nós. Quantas vezes, diante das circunstâncias, parece que é tudo que nós temos é aquilo ali. Achamos que será o fim de todas as coisas, porque nós não temos de onde tirar, nós não temos como fazer, nós não temos como vivenciar tudo isso. Só um momentinho aqui. E aquela mulher, ela representa isso na nossa vida. Ela representa muitas vezes o momento de dificuldade que nós vivenciamos na nossa caminhada. O profeta estava vivenciando e aquela mulher também estava vivenciando. O profeta precisava de uma resposta daquela mulher e aquela mulher aparentemente não tinha uma resposta para dar para ele. Mas, queridos, o que nós podemos aprender com isso? Que nós temos que crer na palavra profética. Nós temos que crer no profeta. Nós temos que crer naquilo que o Senhor está falando nesses dias. Naquilo que o Senhor está movendo os céus para trazer para nós. Ainda que não haja chuva, ainda que haja escassez, ainda que haja desertos na nossa vida, a palavra do Senhor permanece para sempre. E ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de mudar circunstâncias, ela tem o poder de mudar aquilo que é humano e trazer aquilo que é sobrenatural para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Quando aquele homem ousadamente, ele não se constrangeu, porque eu fico imaginando se fosse eu, né, chegar, já é a viúva, já tem uma dificuldade. Aí eu vou pedir, não tenho, tô indo embora, né? Mas aquele homem, ele tinha uma direção de Deus. E aquilo não constrangeu, não paralisou a continuar no propósito de Deus. Porque às vezes, diante dessas circunstâncias, nós ficamos envergonhados, nós ficamos sem graça, né? E às vezes nós falamos, eu acho que eu errei de porta. Eu acho que não era isso. Eu acho que não era isso que Deus está pedindo ou está falando. Então, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, em obediência total à palavra do Senhor. E ela disse que o que ela tinha era só para ela e para o filhinho dela. E que a partir daquele momento que elas se alimentassem, não tinha mais nada. Queridos, absolutamente nada. Não tinha uma reserva, não tinha um extra, não tinha nada. Era tudo o que ela tinha estava ali. E aquele homem, movido ainda pelo Espírito, disse para aquela mulher, versículo 13, não temas. Esta é a palavra para nós. Não temas. Ainda que pareça que é o último momento, ainda que pareça que essa situação que você ou eu estamos vivendo é o fim, o Senhor diz para nós, não temas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Que assim seja sobre as nossas vidas.